Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de História do Cristianismo e do Espiritismo, aula 34, na qual trataremos do Espiritismo no Brasil, falaremos especificamente no aspecto do crescimento e carisma. Por meio desses dois ícones, o Chico Xavier e o Divaldo Franco, que por meio da seriedade de seus propósitos, o gigantismo de seus trabalhos, foram os maiores responsáveis pela popularização da doutrina espírita no Brasil. Comecemos então com Chico, essa figura ímpar, considerado aí pessoa que recebeu vários prêmios e considerado por muita gente como um verdadeiro santo e muito enaltecido de todas as religiões aqui no Brasil. É uma pessoa que para nós, um médium realmente de referência, mas uma pessoa, um ser humano com suas limitações, mas também com várias virtudes. Ele nasce em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 de abril de 1910. É filho do operário João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. Infelizmente fica órfão, da mãe aos 5 anos de idade, e o pai, com vários filhos, tem distribuí-los, e o Chico, por exemplo, passa a viver com a sua madrinha Rita de Cássia, uma mulher muito dura, muito exigente, e que fez o Chico sofrer bastante, passar por várias situações bem complicadas, Mas, felizmente, o pai dele casa novamente com a Cidália Batista, e essa madrasta, ela teve um papel de destaque porque na vida do Chico, porque ela fez o pai reunir todos os filhos e foi quem, digamos assim, deu todo um carinho materno, toda uma atenção que o Chico precisava ter naquela época. Incentivou ele para estudar, por exemplo, e o Chico ajudava a Cidália a cultivar uma horta e vendia os legumes, justamente as verduras, os legumes, enfim, justamente para se manter, para ajudar, para comprar livro, comprar material, uma série de coisas para poder assistir às aulas, Aos 9 anos, porém, ele passa a trabalhar como aprendiz de uma tecelagem, o que vai marcar bastante a criança. Concluiu o primário em 1923, depois de repetir a 4ª série por problemas respiratórios, justamente lá do trabalho na tecelagem, E aqui a 4ª série, o primário, aquela época que seria hoje o ensino fundamental 1, Em 1924, então ele sai da escola, provavelmente naquela mentalidade antiga, se não dá para trabalhar, se não dá para estudar, por ele ter repetido, então vai trabalhar. A gente via muito esse discurso, entre as pessoas mais antigas. E aí ele começa a trabalhar em 1924, então 14 anos no Bar do Dove. Com 16 passa a trabalhar no armazém de José Felizardo Sobrinho. A rotina do menino, a época da tecelagem, por exemplo, só para a gente ter uma noção, que é um dado importante, ele acordava às 6 da manhã, ia para a escola onde ficava até às 11. Almoça e dorme 1 hora, depois às 15 começa a jornada na tecelagem, que termina às 2 da manhã. Ele tinha então um sono noturno de aproximadamente 4 horas e mais um descanso ao longo do dia depois do almoço de 1 hora, para vocês entenderem aí como que era o peso, para uma criança. Isso aí, na época da tecelagem, ele estava com 9 anos, ok? Aí é uma imagem, dele trabalhando no armazém, faz parte, por exemplo, uma das imagens que construiu o filme que foi feito, trazendo um pouco da biografia do Chico para todos nós. Bom, ele tem um primeiro contato com o espiritismo em 1927 por meio do casal José Hermínio e Carmen Perácio. E em 21 de junho desse mesmo ano recebe a primeira mensagem psicografada da sua mãe, Maria João de Deus. Em 1931, ele começa a apresentar os problemas de visão, que todos já sabemos. A sua madrasta vem a morrer, mas também é um momento em que ele conhece o seu guia espiritual, Emmanuel. Essa imagem foi a que ele pediu, para um desenhista. Ele tentou reproduzir, foi passando os traços característicos, e a pessoa foi
desenhando para ele, tá ok? Então teria à época essa imagem era da forma como o Emmanuel se apresentava para o Chico. Em 1932, então, iniciando a trajetória dos dois juntos, em que o Emmanuel o convida para um trabalho, né? Na verdade, o Chico se apresenta e pergunta se está bem, se ele pode, se ele tem condições, e o Emmanuel coloca aquelas três condições, né, para o trabalho, que seria disciplina, a segunda condição disciplina e a terceira condição também disciplina, né? E para início de conversa ele propõe um trabalho para simplesmente começar 30 livros. E o primeiro foi esse aí, Parnaso de Além Túmulo. Em 1935, já em função desse livro, em função de uma série de coisas, ele começa a ser assediado pela imprensa, começa a ficar famoso. E uma das reportagens, né, que foram realizadas com o Chico foi essa aqui pelo jornalista Clementino de Alencar, do jornal o Globo, que está em destaque aí. Em 1935 ele também começa a trabalhar na Fazenda Modelo, né, que era vinculado ao Ministério da Agricultura como escrevente datilógrafo. Então, assim, era um, ele tinha aí já com 25 anos, tinha habilidade, a gente não pode dizer que ele era analfabeto, semi-analfabeto, como dizem alguns, porque ele tinha uma habilidade para escrever, era um bom datilógrafo, né? Inclusive ele fica aí até se aposentar nesse emprego. Nesse ano também ele lança, né, a segunda edição do Parnaso de Além Túmulo, quase 3 vezes maior do que a primeira edição. Processo de autoria, então foi um evento que muita gente se recorda da família, né, de Humberto de Campos, entra na justiça tentando requerer os direitos autorais da publicação do Chico, né, uma vez que no livro Parnaso e Além Túmulo ele traz vários textos do Humberto de Campos. Foi um momento muito difícil para o Chico, ele fica bem abalado com esse processo, tudo que é envolvido, né? A possibilidade de ser fraude, ele é acusado de uma série de coisas, mas graças a Deus, né, a justiça dá um ganho de causa, porque diz que o direito de autoria ele se encerra com a morte. Mas é importante destacar que depois desse evento, Humberto de Campos passa a psicografar por meio de Chico com a assinatura de Irmão X. Outra situação, vocês vão lembrar do texto e também isso está muito claro ali no filme, para quem pôde assistir, é o Jornal Cruzeiro, a reportagem, né? Então foi uma situação aí que o Chico se sentiu muito constrangido, porque ele foi ridicularizado, colocou algumas fotos assim né, bem constrangedoras, como essa que a gente vê ele na banheira aí, e ele foi se empolgando, não percebeu ali que estava numa situação complicada. Depois teve até um evento entre ele e o Emmanuel, uma discussão, né, em que ele falou, olha, por que você não me avisou? Né? E aí o Emmanuel, questão do orgulho, para você aprender, né, não se sentir vaidoso e orgulhoso. Então, cenas aí das situações que foram acontecendo com o Chico, né? Em 1958 houve um escândalo de Amari Pena Xavier, seu sobrinho, que trabalhava junto com ele em alguns centros e tal, e que vai à imprensa justamente para declarar que tudo que ele tinha escrito, né, foi criação da própria imaginação, que não houve qualquer interferência de espírito, de algum fenômeno de outro mundo miraculoso, né? E aí, por ser sobrinho do Chico, por ter ajudado, trabalhava junto com o Chico, isso era um problema muito grande, né? E o Chico também chegou a negar, né? Mas uma acusação em particular que o Amaury fez é que o Chico tinha vários livros, era um devorador, leitor assíduo que tinha, enfim. E isso começou vamos dizer, a dar argumentos para aqueles que acusavam o Chico de cópia, por exemplo, de plágio, e que não era nada que ele estava recebendo, mas era tudo da cabeça dele, né? Em função disso e de outras coisas, ele acaba mudando para Uberaba em 1959. Aí, em 1971,
tem o famoso programa Pinga Fogo, né, que a gente tem até hoje, inclusive ele integral disponível aí no YouTube e em outros locais, mais especificamente, que foi um programa de televisão, TV Tupi, né? Foram, na verdade, dois programas em que está aqui uma imagem da revista Veja retratando o programa. Chama ele de Astro Incrível, né? Porque foi um auditório, conforme está na imagem aí, 5 horas de perguntas e respostas sobre tudo, exatamente sobre tudo. Então, foi um primeiro programa que foi feito no meio do ano, com cerca de 2 horas, e outro em dezembro, com cerca de 3 horas, em que várias questões foram colocadas e, por ser transmitido na televisão, teve um alcance muito grande. E aí reforça aquela tese do estudo do texto, né, do nosso curso, desse carisma que ele foi adquirindo pelas colocações, pela forma como ele conduziu e respondeu a todas as perguntas, né? E ao mesmo tempo pelo alcance que isso teve. Então provocou assim uma divulgação tremenda do movimento espírita brasileiro. E aí vem a desencarnar em 30 de junho de 2002, né, com 92 anos. Mas é importante destacar que foi uma figura que teve uma produção fantástica, né? 455 títulos publicados, mais de 30 milhões de livros vendidos, e com um detalhe muito importante: todos os direitos autorais foram doados em cartório. Ele não recebeu um centavo dos seus livros aí, tá ok? E aí vamos olhar para algumas questões que são interessantes, né? Uma rápida passagem de alguns aspectos da vida dele, mas entrar num detalhamento aqui para a gente refletir um pouquinho sobre as polêmicas que envolvem o Chico Xavier. Começaram à época, né, das suas publicações, mas que algumas persistem até hoje. Bom, ele foi acusado, entre outras coisas, de que possui uma biblioteca com mais de 400 obras que subsidiava as suas pesquisas históricas, científicas e literárias. Então, tudo que ele teria produzido, na verdade, né, ele usava dessa biblioteca. E aí, na verdade, isso aqui é a investigação lá do Alencar, daquele repórter, né, do Globo que esteve lá, e tá aí, ó, como é que era essa biblioteca dele de 400 livros, para vocês terem a noção, né? Ele mesmo diz que colecionava, mas era uma pessoa colecionava algumas revistas, alguns recortes que ele gostava de jornal, de revista e tal. Ganhou alguns livros, mas foi construído ao longo de muitos anos, né? Não era uma coisa que ele já tinha pronto, estudou tudo aquilo e foi construindo as obras. Então, é um detalhe interessante para a gente perceber que as acusações muitas vezes não eram, não eram completamente fundadas. Então tá aí, ó, o Alencar, né? O repórter do Globo, que ficou cerca de 2 meses lá em Pedro Leopoldo, estudando a situação, verificando, né, o Chico, ele traz essa refutação que a gente pode considerar assim. A biblioteca de Chico Xavier, o termo no caso torna-se até um pouco impróprio, é um amontoado de revistas e jornais velhos, alguns espíritas, outros da imprensa diária, almanaques Bertrand e outros de vários anos. Alguns volumes de doutrinadores espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o Grande Enigma e depois da morte de Leon Denis, os 4 Evangelhos de Rustem, livros esses que na sua maioria oferecidos ao médium por admiradores de seus de Belo Horizonte, quando o seu nome já se ia tornando conhecido nos círculos espíritas. Vemos ali alguns fascículos e volumes publicados pela Federação Espírita Brasileira sobre a doutrina. Só não vemos um livro sequer dos nossos escritores e poetas mais destacados. Chico Xavier confessa que nunca os leu, a não ser uma outra página esparsa de alguns deles, encontrados nas revistas, jornais e almanacs que lhe chegam às mãos. Então, vejam aí que foi um conjunto de obras que ele foi construindo, né? Algumas coisas ele ganhou após até a publicação de livros, isso é importante estar destacado aí, e que realmente não tinha nada, por exemplo, para falar daquele Parnaso de Além Túmulo, que foi o livro que começou a causar toda uma polêmica e iniciou toda essa questão aí, né? É que aqueles principais autores
ele não tinha de verdade as obras e tal, né? Então isso é um detalhe interessante. Outra polêmica é em torno do caso Rustem. Chico Xavier e Emmanuel considerados rustenguistas, né? A gente viu lá que na biblioteca dele tinha lá os 4 evangelhos de Rustem, e aí tem algumas questões que são colocadas aqui. Por exemplo, o prefácio psicografado por Chico Xavier para o livro Vida de Jesus baseado no Espiritismo, de Antônio Lima, edição da Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, 1951, traz a seguinte informação: os homens devem saber que o missionário divino, no caso seria Jesus, não viveu a mesma lâmpada de suas existências, inquietações e de amarguras. Né? Outra questão a respeito dessa ligação com Hussein, a gente pode observar na diferença, né, na publicação dos livros Crônicas de Além Túmulo e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nos dois, né, Chico traz um destaque dos seguidores de Kardec. E aí ele separa por área. Vai dizer que Leon Denis representava a filosofia, Delane a ciência, Flammarion a questão da astrologia, com estudos dos astros celestes, e Rustem religião. Detalhe aqui, no livro Crônicas de Além Túmulo, de 1937, não é citado Rustem. Mas no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, aí Rustem já aparece com esse destaque como sendo um seguidor destacado de Kardec no aspecto religioso. E aí há uma discussão, porque o espírito é o mesmo, né? O herculano Humberto de Campos Diego, ele psicografa os dois livros, e aí a polêmica é justamente se há uma interferência do Chico, acrescentando o Rustanhonen, ou não, ou se foi alguma coisa, se realmente o espírito que mudou. Então, a gente não tem como provar isso aí, mas fica essa diferença e é uma coisa que alimenta aí várias teorias, gerando polêmicas que persistem até hoje, aí, tá bom? Bom, outra polêmica em relação ao Rustem aí do Chico com Emmanuel, que já no livro Consolador, que aí já traz algumas coisas bem características, né? Nessas perguntas todas aqui, ó, 243, 77, 283, 285 e 287, traz algumas questões características do que é colocado de Rustem e que vão de encontro ao que é colocado por Kardec, né? Então, lá no item 243, por exemplo, está lá: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então a gente vê aqui justamente essa ideia, né, uma divinização aí de Jesus, e falando que ele foi, digamos assim, criado à parte e que sua evolução foi em linha reta, né? E a gente sabe que isso não faz parte aí da doutrina dos espíritos codificada por Kardec. No item 277 está aqui, o eleito, Jesus, né? Porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Então, mais uma vez, essa ideia de que Jesus foi criado à parte, né, dentro da criação divina. Então, como diz o Kardec, como nos trouxe a revelação dos espíritos, codificada na doutrina espírita, todos fomos criados simples e ignorantes, inclusive Jesus, né, e fomos, né, evoluindo a partir das nossas experiências, não desta forma aí, em linha reta. Outra polêmica, né, trazendo essa questão aí dessa ligação do Chico com Rustem, vem desse livro, né, da Testemunho de Chico, da Sueli Caldas Schubert, em que ela traz algumas cartas de Chico
para o Vantuil, que era então presidente da FEB à época. Estou muito contente com a partida dos teus rapazes para a Europa, escreveu Chico, né? Será um grande serviço à nossa causa a visita a Bordeaux e Paris. Observador quanto é, Zeus Vantuil, né, que é o presidente da FEB, pode trazer muito material informativo edificante para nós no Brasil, mormente no que se refere à obra de Rustem. Também lastimo que o tempo dos dois estimados viajantes seja tão curto por lá. Aí um outro trecho, né, do livro. Minhas felicitações pelo teu belo trabalho com a obra de Rustem. Está realizando um serviço de grande importância para o nosso ideal. Então vejamos aqui uma clara referência a essa ligação com Rustem. Outra polêmica, né, de que ele seria um leitor voraz, né, lembra da acusação lá do sobrinho dele, e então foi construída essa acusação por outras pessoas, um pouco alimentado pela declaração do sobrinho. Chico tinha um tempo livre terça, sábado e domingo durante 4 anos para ler e escrever Parnaso de Além-Túmulo, lançado em 1932. Então ele trabalhava na Fazenda Modelo, vocês lembram lá, a essa época, como datilógrafo, e nesses dias, né, com pouco tempo livre, algum tempo livre, ele teria lido para poder escrever, construído a partir disso aí, né? E aí a gente vai usar como refutação, por exemplo, o relato do próprio Chico sobre a sua rotina. Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura, constantemente. A melhor boa vontade animou-me para o estudo, mas estudar como? Matriculando-me, quando contava 8 anos num grupo escolar, pude chegar até o fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos, das 15 horas às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso. Porém, essa situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio, com um salário diminuto, onde o serviço dura das 7 às 20 horas, mas onde o trabalho é menos rude, prolongando-se esta minha situação até os dias da atualidade. Então, ele fala assim, que tinha um trabalho, né, já a partir de 23 no comércio, mas também na Fazenda Modelo, né? Então, e ele tinha essa rotina quando escreveu, tá? Então, minto aqui que ele, na verdade, ele foi para a Fazenda Modelo já em 1935, né? Foi depois dele ter lançado o livro. Então, realmente, ele estava aqui na situação trabalhando no comércio ainda, então, no armazém, né? Ele foi para o bar e depois estava trabalhando no armazém. Então, veja, das 7 às 20 horas. Então, à noite, ele teria, nesses horários e com um salário pequeno, acesso a tudo isso para poder copiar. Outra situação, né, na continuação do que o Chico está trazendo, nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que em casa sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras, e muitas vezes tive o desprazer de ver meus livros e revistas queimados. Jamais tive autores prediletos. Aprazem-me todas as leituras e mesmo nunca pude estudar estilos dos outros, por diferenciar muito pouco essas questões. Ele tinha conhecimento pouco profundo, né? Apesar do gosto, ele não tinha formação, não tinha essa condição. Também o meio que tem vivido foi sempre árido para mim neste ponto. Os meus familiares não estimulavam, como verdadeiramente não podem, os meus desejos de estudar, sempre a braços como eu, com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações e nunca se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra. O meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura, ambiente de pobreza, de desconforto,
de penosos deveres, sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras. Então, uma declaração do próprio Chico, né, fazendo refutação à acusação de que ele teria acesso a essa literatura toda aí. Outra acusação é a respeito do caderno, né? A pesquisadora Magali Oliveira Fernandes conseguiu recuperar em 1997 um caderno que teria pertencido a Chico Xavier quando jovem, com diversas colagens e recortes de centenas de textos de poetas nacionais e internacionais, somando mais de 200 nomes. Dessa forma, dizem os críticos, Chico tinha um repertório superior à sua formação escolar e que ele tinha todas as condições de reproduzir por meios naturais os estilos dos autores mortos retratados em Parnaso. Está aí o livro da pesquisadora, que ela traz essa questão aí, alimentando essas polêmicas aí de que ele teria tido acesso. Qual foi a refutação, né? Colecionar poesias não faz de ninguém um poeta, como colecionar miniaturas não faz de um aeromodelista um piloto de avião. A própria autora tem contato com outros cadernos de outras pessoas mais ou menos da mesma geração. Chico mesmo chegou a dizer: eu sempre quis ter livros. Quando menino, colecionava revistas, gravuras, histórias dos santos da igreja. Sempre gostei muito de ler, mas nunca pude comprar um livro. Admirava nas fotos as grandes bibliotecas. Quando os espíritos começaram a escrever por meu intermédio, eu tinha uma vontade imensa de ver as páginas de autoria deles publicados. Comecei então a fazer livros artesanais. Criava capa para eles, autografava e presenteava os amigos. Certa vez, o meu pai, que não podia compreender a minha vocação literária, queimou todas as minhas coleções. Chorei muito. Até hoje, passado tantos anos, sinto na alma aquela emoção indefinível, quando tive em minhas mãos o primeiro exemplar de Parnaso de Além-Túmulo. E aí vamos para uma outra polêmica, essa aqui um pouco mais complicada, né? De que ele teria sido plagiador, na verdade, né? Então a acusação era que Chico não psicografava nada, fazia plágio das mais de 400 obras que tinha em casa. É possível comparar versões de livros e perceber que ele repetia, com outras palavras, o mesmo texto. Bom, daí vamos só rapidamente entender um pouco o conceito de plágio, né? É a apropriação de obra alheia, total ou em parte, de forma dissimulada, como se sua fosse, ocultando a verdadeira autoria e origem. Não é necessário o plágio seja uma reprodução fiel. O que caracteriza o plágio é a apropriação de elementos criativos alheios como criação própria. Consideram-se elementos criativos o conjunto de características que tornam uma obra original, como linguagem, construção estética e estilo próprio do autor. Se tal autoria e fonte descaracterizam o ilícito. Também caracteriza o plágio a falta de originalidade e não o ineditismo. Não se considera plágio a reprodução de ideias, mas sim a forma pela qual estas são exteriorizadas pelo autor. Coincidências entre duas obras não caracterizam necessariamente plágio, desde que a segunda seja desenvolvida de maneira criativa, com forma e estilo próprios. A paráfrase e a paródia, por exemplo, de obras não são plágios. Então vamos ver alguns casos, né, que tem a ver com as acusações que ele recebeu. Por exemplo, é essa interpretação sintética do Apocalipse, publicado em 1918, de Caibá Chuta. E tem um trecho aqui, né, que é destacado. A história narra o surgimento do papado no sétimo século, justamente no ano de 610 depois de Cristo. No ano 607, o imperador Focas elevou o Papa ao supremo poder, mas só em 610 e daí em diante é que ele pôde exercer amplamente a sua supremacia.
de 607 a 1866, temos exatamente 1260 anos solares. Em 1866, como se sabe, acentuou-se uma ação terrível em toda a parte contra as doutrinas da Igreja Romana e o papado, o que fez estremecer os alicerces de Roma. Com o intuito de reforçá-los, Pio IX reuniu um concílio que decretou em 1870 a infalibilidade do Papa. Interessante é que Focas, assassinado por ordem de Eracílio, morreu a 5 de outubro do ano de 610 e, dessa data a 1870, temos justamente 1260 anos. Bom, agora o texto, né, que seria o texto trazido por Chico, que seria um plágio desse que acabamos de ver, né? Então, no livro A Caminho da Luz, de 1938, Chico por meio do Emmanuel, né? Ou Emmanuel, né, usando Chico. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Então tá aqui, ó. Apocalipse 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos daquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento, com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então, a gente verifica que uma referência, um período histórico, né, com alguns eventos aqui, datas que são coincidentes, né, e tratando justamente de alguns exemplos. O fato é que aqui, no Caminho da Luz, ele vai puxar para essa questão da besta, né, do Apocalipse, que seria justamente o papado e assim por diante. Tá? Então a gente realmente vai observar que algumas datas se referem, mas tratam também de um mesmo período histórico, alguns eventos que aconteceram. Mas a conta aqui, né, referente aos 1260 anos, é o que acabou puxando essa referência como uma coisa que está coincidente nas duas obras. Outra obra, Wallace Leal Rodrigues, na década de 50, publicada em algum jornal espírita. Então traz a seguinte história. História do cavaleiro Launfal, que corre o mundo à procura do cálice sagrado, o Santo Graal. Encontra com um leproso e atira uma moeda. Volta muitos anos depois para o seu castelo e encontra o mesmo leproso. Ao contrário da primeira vez, convida o leproso para a refeição dividindo o pão que trazia. O leproso então se transforma em Jesus. Launfal segue o espírito com Jesus e seu corpo falece. É enterrado como indigente. Em Contos e Apólogos de 1957, de Chico Xavier, com o irmão X, né, o pseudônimo de Humberto de Campos, a história é a seguinte. História do cavaleiro, Dan Sorval, homem piedoso e rico. Toda vez que sai para uma viagem, encontra um leproso pedinte e sempre lhe dá alguma coisa. Vai lutar nas cruzadas e cai prisioneiro de guerra dos muçulmanos. Ao voltar para casa, sua mulher, pensamos viúva, havia contraído noiva, novas núpcias, e ninguém reconhece Darsonval. Encontra o mesmo leproso de antes, o abraça, e este mostra ser Jesus. No outro dia, campesinos encontram o cadáver do cavaleiro. Algumas semelhanças aí destacadas, né, em negrito, para que possam
que a gente possa entender de onde vieram essas polêmicas, né? Uma história que traz mais ou menos a mesma linha, alguns personagens, cavaleiro, leproso, né? A aparição de Jesus e aí uma morte, assim por diante. Outra situação, o livro de Herculano, 1937, pelo espírito Rochester. O povo precipitava-se em ondas pelas ruas a gritar: o Vesúvio, fogo! Uma pirâmide de fumo gigantesca golfava do ápice da montanha, ora esbranquiçada, ora negra, sulcada de relâmpagos e serpentinas de fogo. Fora, outra dificuldade os aguardava, é que as ruas estreitas estavam atravancadas de viaturas, peões e cavaleiros que se esbarravam e comprimiam em fuga desordenada, procurando ganhar o porto e fugir por mar. Na obra 2000 anos, de 1939, Chico, por meio do Emmanuel, traz o seguinte trecho referente ao mesmo evento, né? Todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa desarvorada, aos gritos de fogo, fogo, Vesúvio. Do cimo do Vesúvio elevava-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Plínio verificou que todas as vias públicas estavam repletas de gente desesperada, de viaturas e de animais espavoridos. Então vemos aqui, né, algumas referências, né, sobre o Vesúvio, que obviamente foi um evento bastante destacado, mas uma referência aqui bem interessante, né, sobre, tá aqui, pirâmide de fumo, e que, enfim, são uma caracterização talvez não muito usual, embora a gente possa verificar nas outras partes, né, que era natural essa aglomeração nas vias públicas, o bloqueio, essa fuga desordenada. Então tudo isso aí faz referência e está constando nessas duas obras. E qual seria então a refutação dessa situação, dessa acusação de plagiador? Vamos lá. Todo plagiador tem a intenção de apresentar o trabalho dele como de sua autoria. Chico Xavier nunca assumiu a autoria de qualquer um de seus textos, sempre acreditando aos espíritos. Sem intenção de plagiar, não se pode falar em plágio. Isso é um elemento importante. Nunca se beneficiou financeiramente com o produto de sua atividade mediúnica, nem mesmo pode-se dizer que perseguiu qualquer tipo de reconhecimento, pois sempre se apresentou como instrumento dos espíritos. Costumava usar adjetivos como subverme e capim quando falava de si mesmo. Mesmo que haja anterioridade entre os textos de terceiros e os psicografados pelo médium mineiro, isso por si só não prova que houve acesso prévio por parte de Chico Xavier, muito menos o seu conhecimento sobre a existência desses textos. Em mais de 400 obras psicografadas, são poucos os textos, e destes somente pequenos trechos, que se assemelham a outros de terceiros, como nós destacamos ali. A gente vê que são alguns termos, né, algumas ideias e tal. Além do mais, as eventuais semelhanças não são pontos vertebrais da obra, sendo meros acidentes dentro de uma originalidade maior da atividade mediúnica. Nenhuma acusação de plágio foi submetida a uma perícia técnica para a perição, o que é uma condição para que realmente se caracterize o plágio, né? Tem que ter uma perícia. Diversos textos, em verso e prosa, foram escritos na frente de um número indefinido de testemunhas, muitas céticas, que viram o lápis do médium em transe escrever freneticamente, sem nenhum auxílio visual visível de consulta, com páginas previamente rubricadas por examinadores do fenômeno, sem que qualquer pessoa acusasse Chico Xavier de plágio ou qualquer outro tipo de embuste. Então, a própria atividade, a forma como ele escrevia, né, também traz justamente essa questão. E aí, um trecho daquele repórter do Globo, o Clementino Delegar, traz o depoimento do Dr.
Melo Teixeira, né, que era mestre em psiquiatria da Universidade de Belo Horizonte, que esteve lá justamente para acompanhar, foi um desses céticos que foi estudar o Chico e tentar achar alguma coisa, enfim. Está aqui o trecho do repórter. Não se pode negar, né, isso aí o doutor Melo Teixeira falando, não se pode negar, estamos diante de um fenômeno lídimo, visto presenciado, diz no professor Patrício. Haverá naturalmente os que acusam esse rapaz de fabricar pastiches. E uma hipótese para observador distante e superficial, mas não para os que presenciem e se interem como fizemos hoje do fenômeno. Discorrendo sobre a citada hipótese, o Dr. Melo Teixeira admite a possibilidade de se imitar um estilo. Acha, porém, inadmissível, incrível que se possa imitar simultaneamente vários estilos e, mais do que isso, várias culturas, como no caso de Chico Xavier. Assim prossegue, sentimos-nos diante de uma força ultranormal. Dadas a variedade de estilos e a cultura, e as circunstâncias em que vimos o médium grafar os trabalhos, e considerada ainda a sua pouca instrução, sente-se que não há possibilidade de elaboração individual no caso. E aí, né, após essa refutação, vamos tratar de outro ícone, o Divaldo Pereira Franco. Ele nasceu em Feira de Santana, em 5 de maio de 1927. Tinha uma mediunidade ofensiva desde a infância. A gente viu recentemente aí uma ilustração, um filme que foi lançado sobre ele, também trazendo aspectos muito interessantes da sua biografia. Divaldo formou-se professor na Escola Normal de Feira de Santana em 1943 e aposentou-se, né, como escriturário no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, IPASE, em 1980. Em 1945, ele conhece Nilson de Souza Pereira, que teve um papel destacado na sua vida, porque era quem passou a dirigir para ele, por exemplo, porque ele tinha uma vidência tão forte, destacada, que ele tinha dificuldade de diferenciar os espíritos desencarnados, né, das pessoas. E aí ele contava com o auxílio então do Nilson, que foi também uma pessoa que o ajudou a construir aí a Mansão do Caminho, onde eles estão agora nessa imagem. Divaldo tinha várias mediunidades, né? E ele se destacou bastante como palestrante. E aí, em 1947, né, foi quando ele fez a sua primeira palestra pública na União Espírita Sergipana. Ele já tem mais de 13.000 palestras em mais de 2.000 cidades no Brasil e em mais de 65 países pelo mundo. Foi autor de mais de 250 títulos psicografados, 8 milhões de exemplares vendidos, são 219 autores espirituais, então a gente vai lembrar aí da Joana de Ângeles, algum outro, um ou outro espírito de destaque, mas não pode esquecer que foram vários espíritos, né? E um destaque interessante é que 70 livros seus foram traduzidos para 16 idiomas. Em 1952, ele fundou a famosa Mansão do Caminho, né? Que abriga atualmente mais de 3.000 crianças e jovens. Muito interessante. Tem uma reportagem do Fantástico trazendo justamente como é que funciona e o próprio Divaldo apresentando, que nós vamos deixar como indicação aí da nossa aula, né, como complemento para que vocês possam ver com mais detalhes aí esse trabalho maravilhoso. Bom, o Divaldo também, obviamente, né, por ser um ícone, por ser uma pessoa pública que trouxe bastante coisa para a doutrina espírita, várias contribuições, também foi alvo de polêmicas. E uma das principais é que ele teria plagiado o próprio Chico. Isso rendeu aí algumas confusões, alguns desencontros entre eles.
né? E uma delas é o seguinte: no livro Espírito da Verdade, de Chico Xavier, de 1959, o trecho seria esse: ó. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisso. Tornei a noite recuada quando afaguei pela primeira vez, e as recordações desfilaram sucessivas. E aí o Divaldo, no livro Reformador, publicado 3 anos depois, 1962, teria escrito o seguinte: perdoa-me voltar à tua consciência. A tua ansiedade parecia pedir-me que sorvesse o conteúdo do vasilhame em que tuas mãos nervosas pingaram a dose fatal de arsênico. Como se a aproximação da morte tivesse vencido o tempo e eu recuasse aos primeiros dias do lar, recordei a educação primorosa que te dava. Então, aqui a gente não vê exatamente palavras, né, termos idênticos, a gente vê alguma semelhança da história, né, o caso aqui do filho que envenenou o pai e assim por diante. Mas fica aí para o julgamento de cada um. A refutação é a mesma, né? A mesma falta de intencionalidade atribuída a Chico, da mesma forma que o médium mineiro orador baiano nunca recebeu ou sugeriu credor de qualquer tipo de benefício, nunca recebeu ou sugeriu, né? A sua semelhança com os textos de Chico são esparsos e insignificantes, como o trecho que a gente viu, né? Quando comparado com os seus mais de 200 livros publicados, na verdade até 250. Não nega que possa ter tido influência inconsciente dos textos psicografados pelo médium de Uberaba, já que ele era um leitor das obras, né? Nenhuma acusação de plágio foi submetida a uma perícia técnica para aferição. Então, da mesma forma que outros médios, Ivaldo Pereira Franco já demonstrou no Brasil e no exterior a autenticidade de suas faculdades mediúnicas, não havendo porquê de se atribuir ao plágio a origem de seus textos. Então, assim, como diz, pequenas passagens com alguma semelhança, algo não muito significante, como diz, nada que venha de uma questão mais doutrinária, enfim, né? Algumas histórias que, obviamente, a gente às vezes ouve falar ou leu há muito tempo e ali, às vezes, usa como exemplo, né? Que é importante a gente entender, né, dessas duas figuras, desses dois ícones, que, apesar das polêmicas, das antigas suspeitas de plágio, muitos, ou a maioria, reconhece a seriedade e a isenção dos trabalhos desses médios. Graças à sua produção literária, às suas atividades assistenciais incansáveis e principalmente ao exemplo de vida, é que o Brasil é a maior nação espírita do mundo. Então, essa é uma tese que foi levantada lá no nosso texto, levantada pelo estudo do nosso curso, muito importante. Sabemos da importância de vários outros médios, né, como a Ivone Pereira, né, o Mirabelli e tantos outros importantes, alguns, muitos anônimos, pouca gente conhece, como é o caso do Mirabelli de Botucatu, outros famosos também, como a Ivone Pereira do Amaral, enfim, tantos que trabalharam pelo movimento espírita. Mas o destaque, né, e a grandiosidade da obra do Chico e do Divaldo, que ainda, graças a Deus, se encontram entre nós, fazendo uma grande divulgação, realmente é que a gente pode destacar e atribuir a forma como o Espiritismo foi divulgado, alcançou várias pessoas, tocou muitas pessoas, né, pelo trabalho deles, não só a produção literária, né, como acontece comigo, mas a atividade assistencial. Eu acho que isso e o exemplo de vida é que faz com que as pessoas, que muitos, né, como a gente viu em outras aulas, que acusaram o Espiritismo de ser coisa do demônio, uma religião, uma prática maligna, a partir do que eles apresentaram, do exemplo deles de vida, de toda essa obra, particularmente a obra assistencial, né, como eu disse, é que fica difícil
sustentar a argumentação de que o Espiritismo realmente é uma doutrina que não tem o seu valor, né? Então isso realmente é que a gente precisa enxergar e destacar. Por fim, só para nossa reflexão, deixar aqui um pensamento do próprio Chico sobre a dificuldade que eles enfrentaram, como vocês viram no texto, há outros casos, outras polêmicas, eles enfrentaram não só dos céticos, mas também uma perseguição ferrenha da Igreja Católica, inclusive de espíritas, né, que chegaram a achar, acusar de vaidade, de orgulho, obviamente porque eles estavam tendo bastante destaque, chamando atenção para eles, né? Então, quando isso acontece é difícil. Mas o Chico, muito sábio, muito humilde, colocou essa frase para que a gente possa refletir. Quem é perseguido, muitas vezes ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar. E assim, vamos encerrando esta aula, agradecendo a atenção de todos, as reflexões. Não deixem de fazer atividade. Nos encontramos então no Moodle lá, no nosso fórum de discussão para tirar alguma dúvida, trabalhar estas polêmicas que foram colocadas aqui, as que estão no texto, e outras que vocês vierem a trazer para que a gente possa verificar tudo aquilo, né, que está sendo colocado a respeito dessas figuras, entendendo que são seres humanos que têm suas limitações, mas que, como a gente muito viu pelo trabalho destacado de cada um, pela integridade deles, mostra que realmente a gente precisa dar valor a essa obra imensa de cada um. Tá ok? Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.